Este é o seu programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare e pense. pare e pense. Pare e Pare pense. Pare Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Abençoados, completos e perfeitos, está no ar mais uma edição do nosso programa, o teu programa, o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense é um programa que ele é viabilizado, ele é produzido pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Estamos aqui mais uma vez para aclarar mistérios que estavam ocultos, comunicar esses mistérios, que na verdade um dia foi aclarado a nós por essa linda manifestação que esteve entre nós durante 40 anos, ministrando a palavra da graça, ministrando o evangelho da verdade, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. E seremos eternamente gratos por Papai Deus nos permitir ver a este véu lindo, ouvir da sua boca as palavras inefáveis que um dia foram comunicadas ao apóstolo Paulo e reveladas ao nosso Pai quando esteve neste véu. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade num precioso tema que começamos há 3 semanas atrás, intitulado Doutrina com Proceder. Essa é a terceira parte que iremos finalizar este precioso estudo. Como de costume, orientamos ao caro ouvinte que possa pegar uma Bíblia, um papel, uma caneta, para que você anote as evidências bíblicas que iremos trazer no decorrer deste estudo. Vamos então, de imediato aqui ao assunto que nos interessa, que é a doutrina da verdade, que é o evangelho de nossa salvação. Recordando então, na primeira parte nós estivemos falando acerca da pós-edificação, após o véu de José Luiz sobre essa terra, ministrando essa palavra, ocorreram fatos muito importantes, a qual é necessário que nós possamos aclarar a nossa audiência. Paulo advertindo aos da igreja de Coríntios, lá no capítulo 4, verso 8, vamos então já a essa evidência, para recordar qual era a exortação do apóstolo Paulo para aqueles dias. Carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz assim: já estáis saciados, já estáis ricos, sem nós reinais, oxalá reinasse, para que nós reinássemos também juntamente com vós. Graça e apostolado, abençoados, como já advertimos, não se separa. Antes de José Luiz de Jesus Miranda, nenhum ser sobre a face dessa terra teve a capacidade de trazer essa revelação. Ninguém como ele explicou essa doutrina. Falar em graça, qualquer um pode. Subir um púlpito hoje e dizer que vive em graça, qualquer um pode, tranquilo. Porém, não deixe, abençoado, que a vaidade, que o orgulho possa tomar conta de você e dar reconhecimento àquele que um dia esteve entre nós, ministrando essa palavra de graça, ministrando esse evangelho, aclarando mistérios. O primeiro ponto que nós abordamos na primeira parte desse estudo, fala-se sobre o encargo apostólico em relação à doutrina. Recordando a nossa audiência, vamos ao livro de Colossenses, capítulo 2, verso 4 e 5. Vejamos aí o que o apóstolo Paulo nos diz. Colossenses, capítulo 2, versos 4 e 5. Diz assim: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente no corpo, não obstante em espírito, estou convosco, gozando-me e vendo da vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Da mesma forma, abençoado, hoje Papai Deus, lá em luz inacessível, também está a olhar, a mirar o nosso proceder em relação à doutrina. Como nos portamos em relação a essa doutrina? O segundo ponto abordado na primeira parte do estudo foi encargo apostólico com relação ao proceder. E isso está escrito em Filipenses, capítulo 3, verso 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, melhor dizendo, capítulo 3, verso 16. Diz aqui: mas naquilo a que já chegamos, sigamos uma mesma regra, sintamos uma mesma coisa.
A doutrina da graça, abençoado, ela não pode ser dividida, ela não pode ser acrescentada a nada, porque o fundamento já foi colocado pelo apóstolo Paulo. Ele deixa muito bem claro, eu como perito arquiteto pus um fundamento, e esse, de forma alguma, ele pode ser mudado. Daí vem a advertência do apóstolo Paulo para a igreja aos filipenses. Sigamos então uma mesma regra, sintamos então uma mesma coisa. O terceiro ponto, que foi finalizando a primeira parte desse estudo, nos diz que a história se repetiu. Da mesma forma, após a crucificação de Jesus de Nazaré, este caiu em descrédito, ninguém acreditava mais. Poxa, não era esse aí o homem que dizia que iria restaurar o reino de Israel? Não era ele o Messias que viria nos resgatar? Pois é, com o apóstolo Paulo também acontece da mesma forma. Paulo traz uma doutrina que revolucionou aquela época, mas após a sua morte, muitas foram as críticas em relação a Paulo. Poxa, mas Paulo não falava acerca de transformação, da vinda do Senhor e tantas promessas que ele fez? Com José Luiz também não foi diferente. E ele não era Jesus Cristo homem, o edificador, o outro? Será que ele se equivocou? Não, abençoado, de forma alguma. A história simplesmente se repetiu. Jesus de Nazaré veio anunciando a vinda do reino, que o reino estava se aproximando. Paulo, por sua vez, declara com muita clareza que aqueles que recebessem o evangelho que saísse por sua boca reinariam em vida. A ele não foi dado o privilégio de ver esse evangelho espalhado pela face da terra. Isso coube ao outro, isso coube a José Luiz de Jesus Miranda, aquele que veio para julgar o segredo dos homens em conformidade com o evangelho de Paulo, conforme está escrito em Romanos 2,16. E também essa manifestação veio para tirar o véu, veio para iluminar as nossas mentes. Na segunda parte desse precioso estudo, apresentamos que a doutrina ela não pode ser apresentada sem ter um proceder. A doutrina ela não pode ser lançada de forma qualquer. Ela não pode ser ministrada como você quer, do jeito que você quer. Existem regras que foram estabelecidas pelo apóstolo Paulo, confirmadas pelo outro quando esteve entre nós. E o primeiro ponto que nós abordamos em relação à segunda parte desse estudo foi que há encargos e missão para uma igreja que se diz estar em graça. O primeiro item que nós aqui falamos diz em apresentarmos perfeito a todo homem em Cristo Jesus. Esse é o chamado da igreja. Você não está chamado a ver seu irmão em debilidade, você não está chamado a ver seu irmão em defeitos, muito pelo contrário. Toda vez que você olhar ao teu irmão que está ao lado, lembre-se, por ele alguém derramou o sangue na cruz do Calvário. E esse sangue o aperfeiçoou para sempre, independentemente de suas debilidades carnais. O segundo item deste tópico nos fala que a igreja ela tem por primícia falar a sabedoria de Deus em mistérios. E quando falamos em mistérios, não é enrolar a língua, não é dar pulo, não é dar grito, não é rodar. Não, pelo contrário, é aclarar mistérios. É trazer a ciência de Deus, que hoje está contida nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, e tem por propriedade mudar a vida do ser humano. O terceiro item deste tópico nos fala que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem, pois esse é o chamado de um cristão. Somos a linhagem de Abraão, somos os da família da fé, somos aqueles que cremos, por isso falamos, por isso declaramos. Você está chamado a viver por fé, porque escrito está, o justo pela fé viverá. O quarto item desse tópico nos fala que estamos chamados a reinar em vida. Esse evangelho, ele tem a capacidade de colocar você a reinar em vida. Como é que você vai reinar em vida, abençoado? Sabendo que o diabo está ao teu redor, pronto a te tragar? Como você pode reinar em vida, sabendo que você pode perder a sua salvação? Isso de forma alguma pode acontecer para aquele que diz estar vivendo no evangelho da graça. E o quinto item deste tópico nos fala que devemos falar todos uma mesma coisa. Esse assunto de que eu estou em graça, mas o pastor lá da esquina fala de uma forma, o outro da outra esquina fala de outra, e o outro lá no outro estado fala assim, não, mas eu acho que é assim, o outro já diz, não, mas eu penso que é assim. Não, abençoado,
Isso aqui não funciona dessa forma. A doutrina, ela está estabelecida, está plasmada em 14 epístolas. E dali ninguém pode fugir. O outro veio e nos explicou. O edificador veio e colocou as diretrizes sobre a mesa. Está aí o mapa para você seguir. Daí você não pode fugir. Se sairmos um passo, um item, uma vírgula fora desse contexto, aí já não estamos mais vivendo o Evangelho da Graça, mas sim os conceitos carnais da mente do homem. O segundo tópico da segunda parte do estudo nos fala sobre encargos e missão de uma liderança em graça. E o primeiro item desse tópico nos fala que não ensine uma doutrina diferente. Esse é o chamado de um líder. Esse é um chamado daquele que se diz estar defendendo o Evangelho da Graça. Você não pode ensinar nada diferente. Você não pode colocar o teu aí. Porque o perito arquiteto estabeleceu um fundamento. Tanto é que o outro veio e edificou a sua amada em cima daquilo que já havia sido escrito pelo apóstolo Paulo. O segundo item desse tópico diz que devemos manter a fé e a limpa consciência. Alô! Paulo advertindo a seu filho Timóteo, ele com muita propriedade fala a Timóteo, olha, preste atenção àqueles que estão à sua volta. Temos que manter a fé em limpa consciência. Não se deixe levar por aqueles que se opõem. O terceiro item nos fala que não devemos nos envergonhar de nosso apóstolo. Se você se envergonha hoje de José Luiz de Jesus Miranda, abençoado, você está totalmente fora, porque fatalmente você cairá num erro muito grave, que é misturar a doutrina da graça com os teus conceitos doutrinais. O quarto ponto nos fala que devemos reter a forma do apóstolo, ou seja, da mesma forma que Paulo ouviu no paraíso essas verdades insondáveis, da mesma forma Paulo passou. Da mesma forma, o outro assim nos edificou. E da mesma forma, hoje estamos chamados a calcar aquele que foi o edificador da igreja. O próximo item nos fala que não devemos nos submeter à doutrina de escravidão. De forma alguma, abençoado, você pode voltar para os rudimentos da lei. Você não pode se submeter jamais a estar novamente aí com santa ceia, com batismo, com jejum, com sacrifícios. Isso não faz parte do Evangelho da Graça. Mais um item desse tópico nos fala que devemos zelar pela igreja com o zelo de Deus. Essa de pastores ou líderes estarem em cima de púlpitos, achincalhando a igreja, amedrontando, assustando, apavorando, jogando aí maldição sobre a igreja, isso não faz parte do Evangelho da Graça, abençoado. Isso aí é rudimento e da lei de Moisés. Isso para nada serve. E finalizamos esse tópico mostrando que a ninguém devemos conhecer segundo a carne depois do sacrifício perfeito da cruz. Como já dito aqui, você está chamado a apresentar todo o homem perfeito diante de Deus. E vamos entrar então aqui agora na terceira e última parte desse precioso estudo, que se chama Características de um Bom Líder. Já apontamos as principais características e missão de uma igreja e sua liderança em graça. Os pontos a seguir já são de âmbito pessoal. Trata-se da competência que cabe ao líder na forma de apresentar-se diante da amada do Senhor. Vamos a eles então? O primeiro nos diz assim: não causa pânico na congregação. Por mais que se apresente situações aos olhos carnais, como sendo de fortes impactos, um líder jamais demonstra desequilíbrio emocional diante da amada. Um líder julga tudo com sobriedade e temperança. Esse traz paz, consolo e repouso. Pânico, abençoado, não condiz com a conduta de um líder em graça. O segundo ponto que devemos abordar diz que devemos respeitar a igreja, ainda que saibamos de alguma situação. Se você tiver a oportunidade de ver um líder sobre uma tribuna esbravejando por fatos ocorridos no seio da igreja, esse homem não vive em graça. A amada do Senhor deve ser respeitada sobre qualquer circunstância. Não importa o que aconteça aí, abençoado. Você, como líder, tem o chamado de respeitar essa amada. Vá tratar o assunto em particular. Jamais isso deve ser lançado diante da amada. O terceiro ponto diz que devemos sempre declarar diante da amada: tudo está bem, não importa o que aconteça.
O evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo à igreja do Senhor nos recomenda que em momento algum possa passar queixa em nossos lábios. Como pode um líder de graça ter em sua boca uma confissão negativa? Somos ricos, abençoados. Estamos completos, perfeitos, abençoados. Nada nos falta. Não importa qual seja a leve e momentânea tribulação que você esteja passando. Jamais você poderá ir diante da amada e declarar situações negativas, situações de escassez, de forma alguma. Isso não é para um líder que se diz estar submetido ao evangelho da graça. O quarto ponto diz que nunca devemos proceder fora de linha. Em suas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, Paulo sempre advertia aos seus colaboradores que tivesse uma conduta ilibada diante da igreja, seja na doutrina, seja no âmbito familiar ou em seu zelo pessoal. Em uma de suas cartas a Timóteo, ele chama a sua atenção. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, pois fazendo isto, salvarás a você e também aos que te ouvem. O quinto ponto nos diz, trata todo o assunto com maturidade. Essa é mais uma característica que um líder em graça deve ter. Um líder nunca age por impulso. Seu chamado é escutar, ponderar e julgar antes de tomar as decisões necessárias. Se porventura lhe é dado o poder de agir em juízo, este deve ser maduro para decidir as questões que lhe serão apresentadas. Sexto ponto, vela para que suas mensagens não sejam influenciadas por situações pessoais. Isso é muito importante e isso é um fato muito comum que podemos ver hoje nesses lugares chamados igrejas. Um líder nunca expõe alguém em público, utilizando o púlpito ou um microfone. O teu chamado como cuidador da amada do Senhor é tratar da doutrina e nada mais. Um líder maduro sabe que tem uma cobertura angelical, a qual lhe respalda em qualquer circunstância da vida. Não importa se você está sendo acusado, se você está sendo caluniado, se você está sendo afrontado. No púlpito, o teu chamado é falar da palavra e nada a mais. O sétimo ponto nos diz que um líder deve estar sempre em bom ânimo. O profeta Neemias dizia, e isso é um pacto de condenação, preste atenção o que Neemias falou lá atrás. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, um líder em graça exala esse bom perfume, o conhecimento da graça de Deus. Em graça não há lugar para um líder ranheta, aborrecido, furioso, raivoso. Não, não, abençoado. Você tem que ter um sorriso nos lábios e apresentar a doutrina em excelência para a amada do Senhor. Oitavo item, muito importante esse. Um líder em graça, ele mantém uma distância sábia e não entra na privacidade de ninguém. Um dos costumes mais comuns entre os líderes religiosos é o hábito de frequentar casas de membros de igrejas, que por eles são liderados. Isso é um proceder deveras de errado. Isso promove intimidades, fofocas, intrigas, dissensões. O teu chamado como líder é ensinar a palavra e no local de reunião. Alô? Paulo, escrevendo aos Gálatas, é curto e objetivo. Cada um que leve sua própria carga. Aconselhamento pastoral é coisa de sistema religioso. Aqui, o que tratamos é graça e apostolado. E isso te basta, abençoado. Se muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor estão passando por situações, a doutrina tem o poder de corrigir, a doutrina tem o poder de consertar, a doutrina é que tem o poder de colocar em linha a vida do abençoado. Nunca o teu conselho. O nono item nos fala que devemos restituir com mansidão e um líder, ele jamais condena aqueles que estão débeis na fé. Uma das maiores dádivas de se viver em graça é que aqui não há condenação. No sistema religioso chamado cristão, se te pegam em falta, é excluído do convívio da igreja, te colocam em disciplina, te humilham, te expõem. Porém, um líder em graça está chamado a ver, ouvir e sentenciar em amor. Aqui não tivemos em carne. Cabe a este amar, abraçar, cobrir, restituir e mais, tomando cuidado para que também não caia, pois em carne ninguém é perfeito.
Qual a conclusão que chegamos, abençoados, após traçarmos essas 3 partes falando da doutrina com proceder? É que as bases desse estudo está bem clara para o nosso ouvinte. Primeiro, a missão de uma igreja em graça. Segundo, a missão de um líder em graça. Terceiro, características de um bom líder. Munido do Evangelho da Graça, as 14 epístolas paulinas, julguem, esquadrinhem, questione-se, permita-te ser um pensante. Estou verdadeiramente em um lugar que se respira graça? Esse homem que estou me permitindo segui-lo está me comunicando a verdade? Hoje algumas vertentes que se intitulam os pregadores da graça pura. Cuidado, graça é graça e não necessita de certificado de validade. Você tem em suas mãos uma Bíblia, portanto, abra, leia, verifique as evidências. Faça como os crentes de Bereia. Outros proferindo intimidações, dizem que você não deve julgar a nada e nem a ninguém. O que você não deve é traçar juízo sobre alguém. Você é um Deus sobre essa terra, uma potestade, um escolhido desde antes da fundação do mundo. Não te deixes enganar e nem ser levado por ventos doutrinais. Paulo adverte em sua primeira carta aos Coríntios, vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 2 e verso 3. Veja só o que o apóstolo Paulo nos fala acerca de julgamentos. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Abençoado, você não está chamado a colocar o dedo na cara de ninguém. Porque julgar não é acusar, julgar não é condenar, julgar é separar, julgar é dividir, julgar é esquadrinhar, é se inteirar de um assunto a qual você está fazendo parte. Viva então os teus melhores dias, sabendo que aquele que começou a boa obra em ti, este mesmo há de terminá-la. Então, abençoado, declaramos que os olhos do teu entendimento está sendo aclarado por essa palavra, está sendo aclarada por essa doutrina. Fique ligadinho aí em nossa programação, porque logo, logo voltaremos com outra mensagem que, por certo, levará a sua vida a uma nova etapa de glória. Você é um abençoado com toda sorte de bênçãos. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueiros. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueiros, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.